Olá, meus caros, tudo bem? Como estão? Como se encontram todos? Então, sejam bem-vindos aí à nossa aula aberta. Como é possível demonstrar a existência de Deus? Sejam todos bem-vindos, né? A essa nossa conversa que vamos ter sobre esse tema tão importante, né? Bom, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje? Bom, basicamente aqui eu tenho 4 pontos, né? 5 pontos que eu gostaria de conversar com vocês nesta aula, né? É uma pequena introdução sobre a importância do problema e do tema, as dificuldades em torno da questão da existência de Deus, por que que importa conhecer a existência de Deus, que tipo de evidência temos da existência de Deus, que tipo de argumento, e no final a minha apresentação sobre a proposta formativa que eu tenho para vocês, tá? Então, essas são aqui os pontos que a gente gostaria de conversar nesta aula. Muito bem. Antes de começar, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns comentários que eu recebi, né? Que eu recebi no anúncio que eu fiz no Facebook e no Instagram, né? Provavelmente a maioria de vocês chegou até mim por meio deste anúncio. E ali houve alguns comentários. Eu gostaria de iniciar essa aula comentando os comentários, né? Então, vamos aqui compartilhar com vocês a minha tela, só um minuto. Aqui está. Bom, então, esses aqui foram alguns dos comentários, não são todos, né? Que eu recebi e que eu gostaria de destacar aqui para vocês. No meu anúncio estava escrito: como é possível, é uma aula aberta, como é possível demonstrar a existência de Deus. E aqui temos alguns dos comentários que foram tecidos ali por conta deste anúncio, né? Um senhor aqui simplesmente disse: não é possível, né? Não acredita que a existência de Deus é algo demonstrável. E, portanto, está assumindo que a existência de Deus é, com muita sorte, algo que é objeto de fé. Como muito seria um objeto de fé, né? Se ele é uma pessoa que faz parte de alguma religião, está dizendo implicitamente que somente a fé nos dá acesso a Deus. E o mesmo nos diz aqui esta outra pessoa, né? Aqui é mais evidente, digamos assim, essa posição fideísta desta pessoa. Misericórdia, onde tem isso na Bíblia? Será que o povo não enxerga e ver que isso é obra do diabo? Muito bem, então veja, né? Aqui temos mais uma vez uma posição fideísta. Na primeira, nós temos uma posição cética, não sei se dá, não é possível, né? E aqui nós temos uma posição em que nega, né? Nega essa possibilidade da demonstração da existência de Deus. Não existe. Deus não existe. Não temos provas materiais da existência do mesmo. O que está implícito aqui nessa afirmação, nessa negação de que Deus, nessa conclusão, né? Aqui ele chega de que Deus não existe. O que está implícito aqui é precisamente o cientificismo, a crença de que somente a ciência nos dá argumentos válidos e que nos proporciona um conhecimento verdadeiro. Somente o método científico, o que não entra, o que não cabe, o que não é visto através das lentes do método científico é ignorado, é deixado de lado. Não temos prova, não temos evidências da existência, provas materiais da existência do mesmo. Então, a grande assunção que está se tomando aqui é que a única fonte de verdade é aquela que advém do método científico, do conhecimento experimental. E aqui a gente já pode, inclusive, ver um problema, né? Porque a própria ciência, ela usa não somente a experiência, mas a matemática. E a matemática, os postulados da matemática não são testáveis, né, cientificamente, não estão sujeitos à análise científica. O próprio método científico, né, essa pressuposição que eu devo somente
concentrar a minha atenção naquilo que é quantificável e sujeito à experimentação, esta afirmação, ela mesma não está, ela não cai dentro do próprio método. Dizer que somente matemática e experiência vale como conhecimento. Ou então, se você quer provar, faça uma experiência provando essa afirmação. Ela não se prova com método científico. É, portanto, uma concepção filosófica, tá? Então, esse senhor está dizendo exatamente isso. Além de um certo materialismo também, que é o que fica mais explícito nessa última afirmação aqui. Não existe alma, o mundo é matéria, não foi criado por um ser, os átomos se combinam para formar todas as coisas. Então aqui nós temos o quê? Uma visão materialista da realidade, né, que reduz tudo à matéria. Né? Bom, esses foram alguns comentários aí que foram fazendo, né, no meu anúncio, e isso já mostra um pouco o ambiente em que nós nos encontramos hoje em dia, quando se trata do tema a existência de Deus. Então, basicamente, nós temos dois polos aqui, né? O pessoal que se contenta simplesmente com a fé, não que a fé não seja uma fonte válida de conhecimento de Deus, ao contrário, a fé é uma fonte válida para conhecermos a Deus, mas não é a única, como veremos. E no outro polo temos aqueles que negam por vários motivos, por ceticismo, por achar que a mente humana não é capaz, ou por uma visão de mundo materialista, acabam negando tudo aquilo que cai fora de suas pré-compreensões. Tudo aquilo que cai fora da sua caixinha é simplesmente ignorado. Então a gente tem esse duplo panorama aqui em geral, né? Quando a gente pergunta para as pessoas comuns e correntes o que elas acham sobre este tema, certo? Muito bem. Mas a questão da existência de Deus, ela não se limita simplesmente a essa espécie de sentido comum das coisas, né? Tem outras críticas, outras dificuldades que vamos comentar e conversar agora, tá? Mas eu gostaria, um pouco, pegando essa deixa que eu acabei aqui de conversar e de comentar com vocês, gostaria também de compartilhar uma experiência pessoal minha, né? Eu, por alguns anos, eu fui professor contratado da UDESC, né, aqui de Santa Catarina, né? Universidade do Estado de Santa Catarina. E eu gostava de almoçar e jantar no restaurante universitário, sempre quando estava na universidade, né? Porque era mais em conta e tudo mais, né? Mais fácil. Então, um dia eu estava almoçando, se não me engano era um almoço, eu estava almoçando lá no restaurante universitário, na minha, quietinho na mesa, e na mesa ao lado tinha ali um grupo de alunos e um professor, de fato um professor que trabalhava junto comigo no mesmo escritório, na mesma sala, a gente compartilhava a sala de professores junto, né? E eles estavam conversando precisamente sobre essa questão da existência de Deus. Em um dado momento, este professor, né, ele fala o seguinte, né, no meio da discussão ali, do mini debate que eles estavam tendo, ele diz, não, isso aí é tudo mito. São todos mitos, né? Essas crenças, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, é tudo mito. Assim como os mitos da Grécia Antiga, né, que durante um tempo existiram, deixaram de existir, assim também o cristianismo vai deixar de existir, o islamismo, o judaísmo, porque não passam de mitos, né? Então, essa afirmação, primeiro que ela tem alguns problemas, né? Obviamente. O primeiro deles é uma concepção um tanto quanto limitada de mito que essa pessoa tinha, né? Porque ele estava assumindo que que mitos são essas narrativas fantasiosas, ou seja, narrativas, histórias fantasiosas, mas que não têm um fundo de verdade. Então esse é um problema, tá? Porque mito não é isso, ou não é somente isso, né? Os mitos, na verdade, eles buscam transmitir uma verdade de caráter simbólico. É óbvio que quando nós falamos de mitologia grega, não é que nós estamos professando, né, uma fé nas divindades
ou nos deuses do mundo antigo, né? É muito provável que as pessoas que na sua época escutavam esses mitos, eles de fato acreditavam, né, nesses deuses. Mas, além de ter esse aspecto de religioso, os mitos também têm algo diferente, que vão além disso. Os mitos, eles também têm um certo fundo de verdade. Ou seja, os mitos, eles buscam isso, transmitir uma verdade de maneira simbólica. Então, por exemplo, né, quando a gente está lá lendo O Senhor dos Anéis, não é que a gente acredita, né, que existe o personagem, ou que existiu o personagem de Frodo, ou Samwise, ou o Gandalf, né, ou quem quer que seja. Mas a gente enxerga nessas histórias um fundo de verdade simbólico. Por exemplo, né, a amizade entre Frodo e Sam. Então, este mito, essa peça de literatura, ela nos transmite uma verdade simbólica. Então, é verdade aquilo que simboliza aquela obra. Tá? Então, é verdade que existem amizades autênticas, amizades profundas, e que nós desejamos esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem, primeiramente, essa preconcepção equivocada de mito. Por outro lado, o outro problema que essa pessoa, na sua visão, tinha era isso, um entendimento antropomórfico de Deus, né? Ou seja, você enxergar a Deus com as categorias humanas. E isso não é o que a grande tradição do monoteísmo e do teísmo clássico, né? Ou seja, de todo aquele empreendimento de demonstrar a existência de Deus, desde Aristóteles, passando pelos medievais, tem sobre Deus. Deus é uma figura totalmente transcendente, que supera a matéria, que supera a criação. E, portanto, a gente tem que tomar cuidado com essas visões antropomórficas, ou seja, projetar o homem em Deus. Temos que ter muito cuidado quanto a isso, tá? Porque muitas das críticas que se fazem à existência de Deus, muitas vezes são embasadas nessa visão antropomórfica, tá? Eu, há um tempo atrás, né, já faz bastante tempo, eu costumava entrar nesses fóruns de ateus para saber o que, que esse pessoal andava falando, quais eram as críticas, né, o que, que se dizia, o que não se dizia. E era muito comum essa visão antropomórfica de Deus. Muitas vezes você pega aquilo que está na Sagrada Escritura, né, para ridicularizar a visão dos cristãos, por exemplo, né? Sei lá, eles acabam fazendo algumas críticas, né, nessa linha, por exemplo, né? Ah, como é possível que Deus exista, um Deus perfeito, um Deus todo-poderoso, sendo que Deus no momento pensa uma coisa, depois se arrepende, Deus fica com raiva, Deus manda fazer isso, depois desmanda, né? Então é muito comum esse tipo de argumento. E a gente tem que tomar cuidado porque quando aparece isso na Sagrada Escritura, a gente tem que levar em conta duas coisas, tá? Primeiro, uma coisa é o conteúdo da revelação, aquilo que Deus revela. E outra coisa é o modo como isso é apresentado para um determinado povo em uma determinada época. Então, Deus, quando revela, ele precisa se adequar aos ouvidos das pessoas que estão recebendo, né, o conteúdo da revelação. E, portanto, é muito comum na Sagrada Escritura, assim, você ter essas alegorias em torno de Deus, mas a gente sempre tem que lembrar, né, que Deus, ele não fica com raiva, Deus, ele não fica triste, né, como os homens. Isso é o nosso modo de ver e de interpretar a ação de Deus, né, no mundo, tá bom? Então a gente tem esse erro aí do antropomorfismo, né? E muitas vezes, quando se critica a existência de Deus nesses contextos, eu não tenho problema em aceitar e em dizer que eu também não acredito no Deus que eles estão descrevendo. Não tem nenhum problema em dizer, não, de fato, esse Deus aqui, tal como está sendo descrito, não é o que eu acredito, né? É diferente, tá? Então é importante a gente ter presente isso. Bom, então, quais são, assim, resumindo, né, essas dificuldades contemporâneas para aceitarmos
e compreender a existência de Deus. Então já falamos, né? Este antropomorfismo, depois temos o cientificismo, que é considerar que todo conhecimento válido se restringe ao conhecimento científico, né? E a nossa visão de mundo, que embora nós, né, nós que temos fé, não temos problemas em aceitar a Deus, muitas vezes quando vamos tentar entender esses argumentos a favor da existência de Deus, muitas vezes a nossa visão de mundo ela já está impregnada, né, muito fortemente dentro do cientificismo, dentro do materialismo. Então, para nós é difícil entender, por exemplo, esses argumentos que São Tomás está passando. Portanto, é necessário ali um trabalho de contextualização, um trabalho de imersão nos conceitos que são utilizados por Santo Tomás. E é isso uma das coisas que nós vamos fazer na nossa mentoria, para a gente poder entender realmente esses argumentos para a existência de Deus, né? É óbvio que a pessoa simples, a pessoa que está aberta, né, que tem um coração aberto, ela facilmente enxerga Deus em tudo, né? Isso é verdade. Você não precisa de grandes e elaborados argumentos para provar a existência de Deus. No entanto, se a gente deseja ter uma visão mais aprofundada, né, uma visão mais sólida, é preciso sim a gente ter esse caminho, essa jornada de estudo para entender com profundidade quais são as razões para acreditar em Deus. Fechando lá um pouco aquela história do restaurante, né? Esse professor que fez esse comentário era um professor que trabalhava comigo, como eu mencionei, e eu falei, um dia eu vou conversar com ele, né? E um dia, na sala de professores, saiu a oportunidade, saiu o tema, né? E eu falei para ele que o tema da existência de Deus era algo que a maioria dos filósofos considerava como algo racionalmente atingível, que a gente consegue alcançar este conhecimento de Deus por meio da nossa razão, ou seja, que não precisávamos de fé para aceitar a Deus. Eu me lembro que ele ficou me olhando assim, meio espantado, né, com cara de paisagem, né? Ele ficou me olhando assim, meio com os olhos arregalados, assim, né? E aí ele comentou algo nessa linha, bom, mas e os filósofos que dizem que Deus não existe? Marx, Nietzsche, né? Feuerbach, toda essa turma aí. Aí eu falei para ele, olha, na verdade, a grandíssima maioria dos filósofos não tem nenhum problema em aceitar a existência de Deus, mas ainda a maioria desses filósofos nos traz argumentos a favor da existência de Deus. São poucos os filósofos na história da filosofia que negam a existência de Deus. A maioria aceita. A maioria nos dá argumentos a favor da existência de Deus, né? Bom, e falando de filósofos, a gente passa para o próximo ponto. A gente já fez então uma pequena introdução, né? Falamos das dificuldades que temos para entender a existência de Deus. E agora vamos falar um pouquinho de por que importa. Por que é importante a gente ter esse conhecimento da existência de Deus? Professor, isso aqui parece uma questão meio teórica, uma questão meio, né, abstrata. No que isso diz respeito à minha vida no dia a dia, né? Pois muito bem. Reparem o seguinte, o filósofo Nietzsche, um dos grandes críticos deste tema da existência de Deus, fala o seguinte, né? Eu cito aqui literalmente ao Nietzsche: condiciona e limita nossos conceitos. Perdão, aqui me perdi nas minhas anotações aqui, né? Diz aqui o Nietzsche: receio que ainda não nos livramos de Deus, porque ainda temos fé na gramática. Ainda não nos livramos de Deus, porque temos fé na gramática. O que ele quer dizer com isso? O Nietzsche está dizendo, porque a nossa linguagem é estruturada e lógica, a partir da linguagem nós podemos chegar a Deus. Ora, eu nego a existência de Deus, logo nós devemos negar que a linguagem tem uma coerência lógica.
Ou seja, negar a existência de Deus implica uma destruição da nossa linguagem. E quem hoje em dia não experimentou, não tem experimentado essa destruição da linguagem, essa famosa linguagem neutra que estamos vendo por aí. Isso é uma destruição da linguagem, porque falar com coerência significa dizer que a realidade tem uma estrutura e uma lógica. E se a realidade tem uma estrutura e uma lógica coerente, isso remete, em última análise, como nós vamos ver ao longo da nossa mentoria, isso remete, em última análise, à existência de Deus. Então, basicamente, o que o Nietzsche está dizendo é o seguinte: eu não acredito em Deus. Ora, a gramática me leva a Deus. O que eu devo fazer? Eu devo acabar com a gramática, né? Então, se você se preocupa com este problema que nós estamos tendo hoje, essa negação da objetividade da linguagem, essa destruição da linguagem, o tema a existência de Deus deve ser para ti algo importante, não é? Então, esse é o primeiro ponto. Por que importa? A destruição da linguagem está implicada nisso. Mas também a negação da existência de Deus leva consigo a destruição do próprio conhecimento. Aqui nesse sentido, nós temos um autor contemporâneo, né, o George Ellis, ele é um físico, né, ele não é qualquer um, é um cara bem importante no campo da física, né, e ele é um grande crítico da teoria do multiverso, né, George Ellis é um grande crítico aí. Por quê? Porque a teoria do multiverso é um subterfúgio que tem uma roupagem, uma aparência científica, mas que no fundo não é ciência e que visa nada mais, nada menos tirar da equação a possibilidade de se pensar em Deus, né, como ordenador da realidade. Porque o que acontece, né? Não sei se aqui tem algum que outro físico estudioso da área, mas na física a gente constata que todas as leis, elas estão perfeitamente ajustadas. Existe aquilo que se chama de um ajuste fino das leis da física, né? É, gravitação, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca. As leis da física estão todas elas perfeitamente ajustadas para permitir que o nosso universo tenha vida. Se, por exemplo, né, a força nuclear forte fosse minimamente mais forte, não existiria o universo, não haveria expansão do universo e não haveria, portanto, aí o Big Bang, né? Estaríamos todos ali concentrados naquele átomo primordial. Se a força nuclear fraca fosse um pouquinho mais fraca, o universo ele se desfacelaria, digamos assim, né? Então, todas essas leis da física estão perfeitamente ajustadas de tal maneira que permitem em nosso universo a existência de vida. Porém, se considerarmos o tempo de existência do nosso universo, que é 13 bilhões de anos, e as possibilidades de que essas leis da física, ao acaso, estivessem ajustadas sem intervenção de nenhuma inteligência superior, o tempo de existência do nosso universo não seria suficiente para que, nesse jogo do azar, conseguíssemos um universo tão perfeitamente ajustado. Então, muitos teóricos, muitos cientistas têm apostado na teoria do multiverso. Resulta que o nosso universo foi aquele que ganhou a loteria. É aquele universo que teve a sorte de ter, entre suas leis físicas, a combinação perfeita. Mas nada impede que existam N universos, infinitos universos, com várias configurações diferentes, que não tiveram a sorte que nós tivemos. O problema disso é o seguinte: o problema disso é que você está apostando ou jogando para uma entidade fora do campo observável,
um universo que eu não consigo observar, a explicação daquilo que nós temos aqui. E isso é algo que compromete a própria estrutura do saber científico, porque o saber científico, a partir de Galileu, né, foi aquele saber que se constituiu a partir da observação. Ora, como é possível eu explicar uma entidade, uma realidade que eu estou vendo agora, explicar essa realidade por um fenômeno que eu não consigo observar, que eu não consigo testar se é verdade aquilo que eu estou postulando, né? Então, todo esse empreendimento do multiverso, ele é fortemente motivado para que nós tenhamos uma explicação da realidade em que se feche a possibilidade de se pensar, pera, e por que não considerar o universo como algo criado por Deus? E aqui eu cito um breve trecho do George Ellis, de um artigo seu, que diz o seguinte, e essa aqui é a crítica que ele faz, né? Para explicar uma única entidade, as explicações do multiverso, as teorias do multiverso supõem bilhões, ou até mesmo um número infinito de entidades não vistas e não testáveis, com o mesmo nível de complexidade da entidade que se pretende explicar. Elas não podem ser justificadas adequadamente de acordo com os critérios discutidos, mas a própria natureza da empreitada científica está em jogo no debate do multiverso. Os defensores do multiverso estão propondo enfraquecer a natureza da prova científica para afirmar que os universos fornecem uma explicação científica. Ou seja, o que os defensores do multiverso estão fazendo? Eles estão enfraquecendo a natureza da prova científica, porque toda a força da prova científica está em você poder testar as tuas observações, testar as tuas teorias. Agora, se eu aposto numa explicação que não pode ser testada, eu estou, consequentemente, enfraquecendo o próprio conhecimento e, no fundo, destruindo a possibilidade do conhecimento científico, né? E por último, então, nós temos aqui a destruição da linguagem, a destruição do conhecimento e, por último, nós temos a destruição da moral. E aqui eu cito para vocês Dostoiévski, né, o grande escritor russo, que em várias obras nos lança a seguinte ideia: se Deus não existe, tudo é permitido. Portanto, a negação da existência de Deus leva também a uma destruição da moral. Destruição da linguagem, destruição do conhecimento, destruição da moral. Ou seja, é a destruição do mundo e do homem, em última análise, né? Do mundo que circunda o ser humano. Tá? Então, se a gente tem essa preocupação pela moral, se para ti hoje o mundo em que vivemos e a decadência moral em que nós estamos é um motivo de angústia, né, de preocupação, se a destruição da linguagem, não só a linguagem neutra, mas também aquilo que a gente vê nas músicas e tudo mais por aí, né, como essa linguagem vulgar, essa linguagem baixa vem se propagando, né? E se você está preocupado também com a verdade das coisas, o tema, a existência de Deus, deveria ser algo que sim, algo que te importa, algo que, que vale a pena a gente aprofundar, né? Certo? Uma vez dito isso, colocado o problema, né, colocada aí a visão comum das pessoas, o que alguns filósofos falam sobre o tema, né, e por que é importante, vamos então agora à resposta à nossa pergunta. Como é possível demonstrar a existência de Deus? A gente viu, né, um pouco já isso na apresentação aqui que fizemos, porque basicamente nós temos duas coisas a levar em consideração. Primeiro, né, há uma pergunta, há uma dúvida sobre que tipo de evidência existe em torno do tema da existência de Deus. Que tipo de evidência temos da existência de Deus? E um outro problema, que também saiu lá naquelas pessoas que comentaram, é que tipo de argumento
temos disponível para demonstrar a existência de Deus, tá? No fundo, pessoal, o que eu estou fazendo aqui é comentar para vocês o comecinho da Suma Teológica ali, a primeira parte da Suma, questão 2, artigo 1 e 2, é o que eu estou fazendo, tá? E já que eu falei, já que eu toquei esse tema, eu gostaria de mostrar para vocês, fazer uma breve introdução de como funciona a Suma Teológica, que é a nossa principal fonte no que diz respeito a esse tema, né? E ver, para vocês terem uma ideia também, né? E ver tudo aquilo que a gente consegue demonstrar em torno da existência de Deus com a nossa razão. Então vamos lá, vamos pegar aqui essa edição da Suma que você encontra online, certo? A Suma ela está dividida em 3 partes, para quem não conhece, né? Então, o pessoal que já conhece, eu peço aí a sua paciência, o pessoal que já está mais familiarizado. Temos aqui a primeira parte, tá? Ou a prima pars. A segunda parte, que pela sua extensão foi dividida em 2, e a terceira parte, né? Então, nós temos aqui a primeira parte da segunda parte, ou a prima secunde, e a segunda parte da segunda parte, ou a segunda secunde, e a terceira parte. Qual que é a lógica por detrás dessa estrutura aqui? A lógica é a seguinte: a primeira parte trata de Deus. Deus e as suas ações. Deus e a sua criação. A segunda parte fala da criação e seu desenvolvimento, né? Deus, primeira parte é Deus e Deus criador. A segunda parte é criatura e suas ações. A terceira parte é o retorno da criatura a Deus, especialmente a criatura racional, o homem, tá? Então, aquilo que nos interessa com respeito à existência de Deus está aqui, ó, na primeira parte. Só que dentro da primeira parte tem temas estritamente teológicos, né? Quando ele fala aqui, por exemplo, do tratado de Deus Trino, né? Sobre Deus Trino, tá? Isso aqui é um tema estritamente teológico. Aqui a criação. Criação é um tema, tem parte de teologia, parte de filosofia, né? Os anjos é mais teológico, né? A criação corpórea, a criação do homem, etc. O governo das coisas, aqui é mais filosófico também. Mas o que nos interessa na nossa mentoria, no nosso estudo, está aqui, no Tratado de Deus Uno, ou seja, o Tratado sobre o Deus Uno, que é tudo aquilo que nós, com a razão, podemos conhecer de Deus. E vejam, não é pouca coisa, tá? É limitado, é limitado. É imperfeito? Sim, mas é um bocado de coisa que a gente consegue conhecer sobre Deus. Veja a quantidade de questões que temos aqui sobre Deus. Nesse apanhado de questões, basicamente o que nós temos são 5 grandes blocos, certo? Primeiro bloco, a existência de Deus, que é aqui, né? Questão 2, existência de Deus, que está dividida em 2 artigos. Segundo bloco de temas são os atributos divinos. Terceiro, como nós podemos conhecer a Deus. Quarto, como nós podemos nomear a Deus. E quinto, as ações divinas. Tá? Então, nós temos aqui a existência de Deus. A partir da questão 3, temos os atributos divinos. Tá? Aqui até a questão 11. Depois, 12, como nós conhecemos a Deus. 13, como nós nomeamos. E depois temos as ações divinas. Tá? Esses são os 4 apartados aí, né, que temos principais aqui dentro desse grande tratado sobre Deus Uno. E o que nos interessa aqui na nossa mentoria, né, é esse terceiro artigo. A nossa mentoria vai versar sobre esse terceiro artigo, né, se Deus existe. E aqui nessa primeira aula eu estou comentando, basicamente, né, esses 2 primeiros aqui. Se a existência de Deus ela é conhecida por si mesma, ou se é evidente a existência de Deus, ou que tipo de evidência nós temos da existência de Deus, e se nós podemos argumentar em favor da existência de Deus. E depois que São Tomás estabelece esses 2 pontos, ele vai provar a existência de Deus, né? Então, nessa primeira aula aqui, a gente vai tratar desses 2 pontos, e ao longo da mentoria nós vamos construir todo um arcabouço necessário para entender este terceiro ponto, tá? Que é o artigo 3º, tá? De fato, eu não estava compartilhando, me desculpem, deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Certo, então vocês estão vendo aqui, né? Então, vamos voltar aqui para o começo. Então, Suma Teológica, aqui estão as 3 partes, né?
A primeira parte, o Deus Uno. Dentro da primeira parte, a primeira parte trata o tratado sobre Deus, né? Aqui dentro dessa primeira parte temos o tratado sobre Deus Uno, com as suas várias questões que eu acabei de mencionar, né? E o que nos interessa é aqui a questão 2, se Deus existe, né? Essas duas primeiras a gente está explicando aqui nessa aula, e a terceira é o que nós vamos estudar na nossa mentoria, né? Muito bem, então vamos lá. Qual é o tipo de evidência que nós temos da existência de Deus? Eu vou abrir aqui uma lousa para a gente poder rabiscar aqui alguns conceitos, né? E conversar um pouco sobre esse tema, né? Muito bem. Então, acho que vocês já estão vendo aqui, né? Essa é a minha, digamos, entre aspas, a minha lousa. E vamos falar, então, sobre o tema da evidência. O que que é uma evidência, né? Quando a gente fala, bom, qual é o tipo de evidência que nós temos para falar da existência de Deus? A gente tem que entender primeiro o que que é uma evidência, né? Então, às vezes a gente fala de evidência quando é algo que todo mundo está observando, que é algo constatável por meio da observação, né? Isso é evidente, porque eu estou vendo isso acontecer, né? Quando eu digo para ti assim, a água ferve a 100 graus, né? Você aceita isso pela autoridade da pessoa que está te dizendo, né? Aceita por fé. O cientista falou, o professor falou. A água a nível do mar ferve a 100 graus. Mas você vai ter uma evidência disso quando você, de fato, né, fizer ali um experimento e comprovar, de fato, água no nível do mar, água destilada, água pura, com um termômetro de precisão, você vai ver que a água a 100 graus entra em estado de ebulição, né? Então, é evidência. Um dos sentidos de evidência está precisamente em afirmar aquilo que a gente conhece de maneira incontestável pelos sentidos, tá? Mas tem outro também tipo de evidência, que é o seguinte, né? Quando eu digo para vocês assim, ó, o todo é maior que suas partes. O todo é maior que a parte, né? Quando a gente para refletir nessa frase, nessa proposição, a gente vê que eu não preciso fazer uma experiência para comprovar a verdade dessa frase. Ela é evidente, né? Uma vez que a gente entende o que é o todo, e uma vez que a gente entende o que é a noção de parte, e juntamos essas duas noções dentro de uma frase, a verdade desta conexão, ela é imediata, ela é necessária. Então, quando nós falamos de evidência, o que que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando de uma verdade, tá? Da percepção de uma verdade. Então, vamos anotar aqui, ó, evidência. Evidência é a percepção de uma verdade necessária, que tem que ser assim, tá? A percepção de uma verdade necessária. Essa verdade necessária, ela pode ser, pelo menos inicialmente, né? Ela pode ser a nível sensível, sensitivo, eu que estou vendo a água ferver a 100 graus, ou ela pode ser a nível intelectual, o todo é maior que as partes. 1 mais 1, 2 mais 2 é igual a 4, por exemplo, né? Pode ser intelectual. Tá? Então, isso é o que nós, de maneira comum, entendemos por evidência, certo? Então, a percepção de uma verdade necessária. E essa verdade necessária... Veja, quando nós falamos de conhecimento, né? Isso aqui é importante também. Toda relação de conhecimento... Vou desenhar aqui um bonequinho de palito, né? Para a gente fazer aqui uma representação. O conhecimento é a relação de um sujeito que conhece e a relação desse sujeito com o objeto, certo? Então, vamos imaginar aqui uma árvore, né? E o fulano aqui está conhecendo a árvore. Está tendo uma relação de conhecimento com a árvore, certo? Então, quando nós falamos a percepção de uma verdade necessária, estamos falando aqui da apreciação do sujeito,
certo? Mas, como o conhecimento é algo que procede da realidade, essa verdade, ela não se fundamenta aqui no sujeito. O sujeito não é a base. O sujeito, ele experimenta e ele emite um juízo dessa verdade. Mas a base para essa verdade está aqui na realidade. Então, o segundo passo que nós precisamos tomar para entender o que é uma evidência é entender qual é a causa de por que algumas verdades são tidas como evidentes. Então, qual é a causa mediante a qual ou pela qual nós dizemos que algo é evidente? E segundo Santo Tomás, algo é evidente quando um predicado está incluído na noção do sujeito. Parece gramática, né? Mas não é gramática, tá, gente? Não é gramática. O que ele quer dizer com isso? Um predicado, ou seja, uma propriedade, uma qualidade, ela está necessariamente ligada ao conceito do sujeito, tá? Então, por exemplo, aqui no caso, né? Vamos supor aqui o seguinte. Eu digo para vocês assim, né? O homem é um animal. O sujeito homem, a realidade homem, inclui necessariamente em seu conceito a noção de animal. Por quê? Porque a noção, o conceito de animal faz parte daquilo que é essencialmente o ser humano. Está incluído ali, né? Ou quando eu digo para vocês, né? A soma dos ângulos de um triângulo são 180 graus. Então, nós temos aqui o sujeito triângulo e a propriedade de ter como soma interna de seus ângulos 180 graus. Essa propriedade sempre acompanha o sujeito, é algo que deriva do sujeito, deriva dessa realidade. Tá? Então, a causa de que uma certa afirmação, uma certa proposição seja considerada evidente é porque o predicado está incluído na noção do sujeito, tá? Essa é a razão. E aqui Santo Tomás vai fazer uma distinção. Quando nós temos essa fundamentação aqui, quando nós temos essa explicação, algo vai ser evidente em si quando tiver esses dois quesitos aqui. O predicado está incluído na noção do sujeito. Quando isso acontece, essa realidade ela possui essa característica de ser evidente em si. No entanto, uma coisa é um determinado objeto ter necessariamente em si uma propriedade X, né? Que essa propriedade X pertença necessariamente a este objeto. E outra coisa é nós percebermos que esta propriedade pertence necessariamente a este objeto. Tá? Então, São Tomás vai nos dizer, uma coisa é algo ser evidente em si, ou seja, ter uma certa propriedade X que está necessariamente vinculada a esse objeto, né? O homem é um animal, né? Outra coisa é nós percebemos. Então, São Tomás vai fazer uma distinção muito importante aqui no que tange a existência de Deus. Uma coisa é algo ser evidente em si. Vou colocar aqui do lado, né? Evidente em si. E outra coisa é algo ser evidente para nós. Quando que algo é evidente para nós? Para Santo Tomás, algo é evidente para nós
Quando, nas duas pontas da afirmação, nós conhecemos exatamente o que é o sujeito e exatamente o que é o predicado. Tá? Então, quando eu digo todo homem é um animal, isso para nós é algo evidente, porque a gente conhece muito bem o conceito homem e o conceito animal, e quando nós juntamos os dois, nós vimos que necessariamente eles têm que estar juntos sempre, né? O que o todo é maior que as partes. Quando eu entendo o conceito de todo, eu entendo o conceito de parte, e eu junto os dois, o meu intelecto percebe que é uma verdade necessária a união desses dois, a verdade da afirmação, né? Agora, quando a gente não sabe exatamente o que implica, o que significa pelo sujeito, o que se significa pelo sujeito e o que se entende pelo predicado, quando não entendemos um desses termos, a frase, a afirmação, a proposição não será evidente para nós, tá? Então, algo é evidente para nós quando temos de modo suficiente termos envolvidos. Ou seja, existem então coisas que são evidentes para todos, porque todos entendem os termos. Que é aquilo que São Tomás chama de primeiros princípios, né? O todo é maior que a parte, né? O princípio de não contradição, eu não posso afirmar e ao mesmo tempo negar algo do mesmo objeto, né? E outros princípios aí primeiros. E tem coisas que são evidentes para alguns, porque só por meio de um processo de raciocínio é que podemos alcançar certos conceitos. O exemplo que dá São Tomás, além da existência de Deus, que se encaixa aqui, né, que é evidente para alguns e não para todos, é que, por exemplo, a alma. O fato de que a alma não ocupa, ou um ser espiritual não ocupa um lugar no espaço. Por quê? Porque o conceito de lugar está necessariamente ligado à ideia de um corpo. Quando eu digo, né, sei lá, este mouse está aqui na minha mesa, nesta posição, né? Vamos desenhar minha mesa aqui. Correto? Eu digo para vocês, olha, o meu mouse está aqui. Né? Aqui está o meu mouse. Ele está neste lugar da mesa. Eu posso dizer que ele está nesse lugar com respeito à mesa. Então, existe uma relação entre o lugar e os corpos. Ora, se eu digo que o anjo não tem corpo, consequentemente o anjo não tem um lugar físico. Certo? Então, isso não é evidente para todo mundo. Né? Nós, com a nossa imaginação, tendemos a imaginar um anjo como nós, assim. Eu estou aqui nessa sala, o anjo, pode ter um anjo aqui do meu lado, né? Então, o anjo, ele não tem um lugar físico. É difícil até de imaginar isso, né? Mas é uma consequência necessária das premissas. Quando eu digo que é um lugar, aqui está relacionada a ideia de lugar. E quando eu digo, olha, o anjo não tem corpo, portanto, ele não pode estar relacionado com coisas corporais, né? Então, existem coisas que são evidentes para todos. E aí, bom, a figura de Deus, né? Uma vez que a gente fala dos tipos de evidências, né? Claramente, Deus, a afirmação Deus existe, Deus é uma afirmação, como veremos, evidente em si mesma, porque este predicado, esta perfeição, está necessariamente conectada com este sujeito. Tá? E, portanto, ela é evidente. É necessário, isso aqui é uma verdade necessária. No entanto, essa verdade necessária, ela não é imediatamente conhecida por todos, porque nós não conhecemos como ponto de partida, né, de início, nós não conhecemos o que é Deus, tá? Para eu saber se algo existe, eu preciso saber do que eu estou falando, né? Se eu falar para vocês, sei lá, né? Vamos supor aqui um animal aqui, vamos pegar um nome científico, né? Campephilos robustus. E eu pergunto para vocês, existe o Campephilos robustus? Você vai me perguntar, mas o que é isso, professor? Como é que eu vou saber o que existe esse negócio, se eu não sei o que é, né?
Então, para que eu saiba o que existe e constate a evidência disso, eu preciso saber do que eu estou falando. Ora, no caso de Deus, a gente não parte o nosso ponto de partida para a argumentação da existência de Deus é precisamente que eu não sei o que que é Deus, eu não conheço a Deus, e eu quero chegar lá, né? Então, portanto, a existência de Deus, ela não é evidente para todos. E aqui tem uma última pergunta com respeito a essa questão da evidência de Deus. Deus é objeto de fé ou é objeto de razão, né? E Santo Tomás, ele nos dá uma resposta bem interessante. Ele diz o seguinte, né? Existem algumas coisas, vou desenhar aqui eu gosto de representar isso aqui da seguinte maneira. Existem algumas coisas que todo mundo pode conhecer, que é acessível à razão de todos. São, né, objetos racionais. Todos, né, objetos que podemos conhecer com a razão. Objetos que conhecemos com a razão. Existe um outro tipo de conhecimento que nós reconhecemos somente pela fé. Bom, em vez de colocar objeto, vamos colocar coisa? Acho que fica melhor, né? Coisas. Coisas que conhecemos com a razão. Coisas que conhecemos com a fé. Ou seja, que a nossa razão não consegue alcançar, certo? Nossa razão não alcança. Então, por exemplo, aqui, a Santíssima Trindade, né? A encarnação. Tudo isso são conhecimentos derivados da fé. A gente não tem acesso racional a esse tipo de conhecimento. E tem algumas coisas que, pela sua dificuldade, nós podemos conhecer com a razão, sim, mas que, devido à sua dificuldade e estarmos sujeitos a erros, Deus também revela. E a existência de Deus é uma dessas, né? Então, coisas que conhecemos pela razão. Pela fé. Então, a existência de Deus está nesse meio campo. É um objeto racional? É, mas Deus também revela a sua existência para nós. Se a gente for colocar com um gráfico aqui, né? A gente poderia fazer assim, ó. Aqui está o conjunto das coisas que conhecemos racionalmente, né? Aqui está o conjunto de coisas que conhecemos pela fé. E aqui temos aquelas coisas, né, nesse campo aqui, né, nessa interseção, aquelas coisas que conhecemos com a razão e também com a fé, tá? Deixa eu pegar aqui e citar um texto de Santo Tomás, né, para a gente poder ter uma ideia, então, sobre a evidência da existência de Deus, né? Questão 2, artigo 1 da Suma Teológica, de Santo Tomás. Espero que agora, com essa minha explicação, fique claro para vocês, né, o que diz Santo Tomás. De dois modos pode uma coisa ser conhecida: de modo absoluto e não relativamente a nós, e absolutamente irrelativo a nós. Ele está falando daquilo que eu expliquei para vocês, algo evidente por si mesmo e para nós, ou algo é evidente por si mesmo, de modo absoluto, por si mesmo, ou não é, e não é evidente para nós. Pois qualquer proposição é conhecida por si mesma, ou seja, é evidente, quando o predicado está incluído na noção do sujeito, por exemplo, homem ou animal, pertencendo ao animal à noção de homem. Se, portanto, for conhecido de todos o que é o predicado e o que é o sujeito, tal proposição será para todos evidente, como se dá nos primeiros princípios da demonstração, cujos termos, o ser e o não ser, o todo e a parte, e semelhantes, são comuns a todas as pessoas. Mas, para quem não souber o que são o predicado e o sujeito, a proposição não será evidente, embora ela seja considerada evidente em si mesma.
E por isso, como diz Boécio, certas concepções do espírito são comuns e conhecidas por si mesmas, mas só para os sábios. Por exemplo, que os seres incorpóreos não ocupam lugar. Né? Muito bem, então essa é a questão da evidência. Nós temos, então, uma evidência indireta de Deus. Né? Deus ele é evidente em si mesmo. A frase, a proposição, Deus existe, ela é necessária. A existência tem que estar sempre vinculada a Deus. Mas é algo que nós conhecemos não de maneira imediata, mas sim por meio de um argumento. E aqui entra o segundo ponto. Quais são os tipos de argumentos que nós temos para falar da existência de Deus? Que tipo de argumento funciona? A gente viu lá no começo da aula aquele senhor que disse que não há evidências materiais para a existência de Deus. Né? Ou seja, ele está dizendo que não tem argumentos para a existência de Deus. Então, para a gente entender isso, precisamos aqui sinalizar e explicar quais são os dois tipos de argumentos principais que nós temos, né, quando nós falamos de argumentação. Então, vamos anotar aqui, ó, dois tipos de argumentos. Dois tipos de argumentos, né? Então, basicamente, nós temos um argumento que parte das causas e chega aos efeitos. Eu vou dar exemplo, tá? E argumentos que partem dos efeitos e chegam às causas. Certo? Então, vamos lá. Temos aqui uma causa e um efeito. Um tipo de argumento, ele parte da causa e chega numa conclusão mais particular. Sai de uma afirmação geral e chega numa aplicação. Exemplo, né? Vamos colocar aqui um exemplo de raciocínio. Premissa 1. Né? Premissa 1. Todo homem é mortal. Premissa 2. Sócrates é um homem. Conclusão. Sócrates é mortal. O que nós fizemos aqui, né? A gente sai de uma premissa geral sobre este sujeito, né? Temos uma afirmação concreta, Sócrates é um homem, né? Então essas duas frases elas estão conectadas por isso aqui que nós chamamos de termo médio, né? É o termo que conecta as duas frases. E aí nós temos a junção delas na conclusão. Sócrates é mortal. A gente está partindo, perdão, estamos partindo de uma afirmação geral e chegamos numa conclusão particular. Então, esse é o tipo de raciocínio que parte das causas para os efeitos. Também é o raciocínio chamado de a priori. Por que é a priori? Porque eu de antemão, a priori, porque eu de antemão preciso conhecer a premissa geral. Eu preciso conhecer esta afirmação geral aqui. Eu preciso saber que todo homem é mortal. Sem essa informação, eu não consigo montar o raciocínio. Beleza? E temos também outro tipo de raciocínio que nós chamamos de a posteriori. A posteriori. São aqueles raciocínios que partem não de uma causa. Eles partem do efeito. É o contrário. Né? Você sai de uma constatação concreta e chega, digamos assim, numa lei, numa causa universal. Né? Então vamos dizer assim, ó, que aqui no meu escritório alguém foi lá e bateu a porta. Isso é um efeito. Eu estou vendo, eu estou percebendo o efeito. Eu sei que todo efeito pressupõe uma causa, portanto, eu posso investigar a causa, né, deste efeito. Todo efeito pressupõe uma causa.
E por que que este argumento aqui em concreto é aquele que utiliza São Tomás para explicar a existência de Deus? Porque a gente não conhece quem é Deus, a gente não conhece de antemão aquilo que significa ser Deus, como eu conheço de antemão aqui, aquilo que significa ser homem. Ser homem significa, dentre outras coisas, ser mortal. Agora, quando a gente fala Deus, pelo menos no início, eu não sei exatamente o que significa Deus. Tenho um conhecimento bem vago, assim, né? Então, para a gente poder provar a existência de Deus, temos que partir não da causa, não daquilo que é Deus, mas daquilo que nós observamos que são os seus efeitos, tá? Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês, para entender um pouco esse tipo de argumento, é o seguinte, né? Por exemplo, os cientistas, né? Você já deve ter falado do tema da matéria escura, né? Então, hoje em dia se fala na física que as galáxias, né? Quando a gente observa elas, constatamos que, né, a rotação da galáxia ela é mais rápida do que a matéria que seria necessário para conseguir essa rotação, essa velocidade que nós estamos observando. Ou seja, a gente observa nas galáxias uma determinada quantidade de matéria. No entanto, ela gira mais rápido e a velocidade suporia uma maior quantidade de matéria além daquela que a gente observa. Então, o que os cientistas falam? Que além da matéria observável, é preciso afirmar que na galáxia existe uma matéria escura. Mas o que é a matéria escura? Ninguém sabe te dizer, né? Mas a gente constata ela pelos seus efeitos. E tem um nome que todo mundo está de acordo com esse nome, e que o que os cientistas fazem? É procurar algo, né, uma causa que, de algum modo, esteja compatível com isso que nós chamamos de matéria escura. Então, quando nós falamos dos argumentos pela existência de Deus, nós estamos observando os efeitos de Deus, ou seja, a criação, as coisas do mundo. E estamos perguntando pela causa que explica esses efeitos. E se essa causa que explica esses efeitos, de algum modo, se adequa àquilo que nós chamamos como Deus. Tá? Então, esses são, digamos assim, os dois pilares que usa São Tomás para provar a existência de Deus. É a partir daqui que ele começa a desenvolver as suas 5 vias, as famosas 5 vias, tá bom? Que a gente vai conversar e desenvolver na nossa mentoria, tá? Mas aqui, só para deixar o negócio um pouco mais redondinho para vocês, né? Quais são as 5 vias? São 5 argumentos para a existência de Deus. Primeiro, qual é o efeito do primeiro argumento? Qual é o efeito observável? O efeito observável do primeiro argumento é o movimento das coisas. São Tomás prova a existência de Deus a partir do movimento que eu observo no mundo. Uma árvore que cresce, né? Uma xícara de café que esfria. A partir da observação do movimento, Santo Tomás chega na afirmação da existência de um primeiro motor imóvel. Segundo argumento, eu observo no mundo relação de causa e efeito. Portanto, São Tomás vai argumentar a favor da existência de uma primeira causa universal, que é Deus. Terceiro argumento, eu vejo que existem coisas que são necessárias e coisas que não são necessárias. Por exemplo, né, que todo homem é mortal é algo necessário, que todo homem é racional é algo necessário, que todo homem é animal é algo necessário, tem que ser desse jeito. Mas eu dizer que todo homem é branco não é necessário. Alguns são, outros não. Então eu constato isso no mundo. São Tomás parte dessa observação para chegar na conclusão de um primeiríssimo ser necessário, que é Deus. Eu observo no mundo que existe uma gradação do ser. Existem coisas mais perfeitas e menos perfeitas. Né? Por exemplo, um vírus é menos perfeito que um passarinho, né? Um vírus, algumas pessoas nem sabem se é vivente, se não é vivente, enquanto que um passarinho é um ser vivo, que tem audição, tem visão, tem gustação. Evidentemente, ele é mais perfeito que o vírus, né? Então, eu constato uma gradação do ser. E, portanto, São Tomás chega na conclusão de um ser maximamente perfeito, que é Deus.
Por último, eu observo uma ordem no universo. E a conclusão é que deve existir uma inteligência ordenadora que nós chamamos Deus. Certo? Isso aqui é muito de passada, tá, gente? A gente vai trabalhar bastante nos pressupostos, naquilo que a gente precisa entender, e depois nós vamos ler e comentar e destrinchar todos os argumentos e tudo que está ali na base dessas 5 vias, tá bom? Então, é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Agora, só a maneira de conclusão, eu gostaria de apresentar aqui a minha proposta de mentoria, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o meu site, né? A Consolação da Filosofia. Então, me deem aqui só um segundo. Então, vamos lá. A Consolação da Filosofia. Isso, aqui está a proposta de mentoria, né? O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar em 4 módulos os seguintes temas. É para quem depois for me acompanhar aqui, né, nesse estudo. Módulo 1. Qual é o projeto filosófico e teológico de Santo Tomás? Porque o pensamento de Santo Tomás ele se insere num contexto. E qual que é esse contexto? É a recepção dos escritos do filósofo Aristóteles no mundo medieval. Então, a gente não tem como entender São Tomás sem entender também quais são as suas fontes, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre essa recepção no mundo medieval dos escritos de Aristóteles, tá? Então, entenda a estrutura geral do pensamento tomista e sua missão intelectual, que é unir fé e razão. Esse é o módulo mais curtinho, né? Que a gente consegue vencer em 1 ou 2 aulas. Depois, no módulo 2, falar de Platão e do platonismo, porque Aristóteles não é a única fonte de Santo Tomás. Outra fonte muito importante é o platonismo, sobretudo o neoplatonismo. Então, a gente vai apresentar para vocês os conceitos fundamentais do neoplatonismo para poder entender a Santo Tomás. Módulo 3, Aristóteles e o aristotelismo. Santo Tomás é eminentemente um aristotélico, é um neoplatônico também. Mas todo o arcabouço teórico de Santo Tomás é aristotélico, toda a linguagem é aristotélica. Então, para entendermos Santo Tomás, é preciso entender alguns conceitos de Aristóteles. Então, o bom dessa mentoria é que você vai também ter contato com temas que vão te ajudar não somente a entender as 5 vias, mas também vão te ajudar a entender o pensamento de Santo Tomás de uma maneira mais ampla. E vai te ajudar também, né, a ter contato, quem não teve, quem nunca ouviu falar, né, uma breve introdução a esses 2 grandes pensadores aqui, as principais teses desses 2 grandes pensadores, né? E módulo 4, a leitura e o comentário das 5 vias, tá? Então, a gente vai fazer uma leitura detalhada de cada uma das 5 vias, tudo que está na base delas, todos os pressupostos, para você poder realmente entender esse tema de maneira definitiva, certo? Cada uma das vias eu levo pelo menos 1 aula, às vezes até mais, às vezes até 2 aulas, para detalhar cada uma das 5 vias, tá bom? Então, seria isso, essa é a minha proposta. E como bônus, eu vou estar oferecendo para vocês, além deste curso das 5 vias, eu vou estar oferecendo um curso gravado, esse curso será ao vivo, né? É um curso gravado de latim para iniciantes. Eu também sou professor de latim, né? Eu tenho várias turmas ao vivo, mas eu estou também fazendo agora um curso gravado, e vou gravar em paralelo com essa mentoria. O curso não está gravado ainda, né? Então, toda semana ou cada 15 dias, conforme o caso, eu vou estar gravando também as aulas de latim para vocês, tá bom? Então, é um curso bônus que eu estou oferecendo aí para vocês. Certo, pessoal? Então, da minha parte, seria isso. Eu agradeço a todos aí a audiência, tá? Espero que tenham gostado dessa aula e espero vê-los também futuramente na nossa mentoria, tá bom? Forte abraço a todos, mais uma vez, obrigado e até mais.